Então, para nós resolvermos essas perguntas, esses porquês, por que eu não posso escrever para partícula 1,5? Por que eu não posso usar um número fracionário? Porque usar um número fracionário ali na frente sempre indica quantidade de partículas. Por que tem que colocar números ali na frente? O número da frente interfere no NOx da partícula? Todas essas perguntas que eu fiz para ti agora são respondidas com esse nosso momento de aula chamado de balanceamento. Né? Balanceamento. O balanceamento ele é muito importante para essa parte onde a gente está trabalhando bastante com equações químicas, porque ele mostra a receita que a natureza tem para as reações. Então, o balanceamento ele vem de uma expressão que foi extraída do Tratado de Química Elementar do Lavoisier, que diz assim, em sistemas fechados, né? O número de átomos dos reagentes tem que ser exatamente igual, sem tirar nem pôr, igual ao dos produtos. O número de átomos dos reagentes tem que ser exatamente igual. Não pode ter nenhum a mais, nenhum a menos em relação ao número de átomos dos produtos. É ser comparado ao número de átomos dos produtos. Tudo bem, queridos? Então fica assim, ó, número de átomos, número de átomos. Então é uma questão muito fácil, porque tu já tem uma prova real explícita na tua frente. Como assim? Sim, se não tiver certinho, tá errado. Vocês estão errando, esquecendo algum ajuste, algo do tipo. E é isso que significa ajustar as equações. Ajustar as equações seria isso. Ajustar os coeficientes. Coeficientes consiste em obedecer essa regrinha. Ajustar os átomos. Ajustar os arranjos atômicos. O número total de átomos. O número total de átomos. Então, isso por mais assim simples que seja, pessoal, é fácil e cai. Até que a gente começa a encontrar algumas pequenas, digamos assim, alguns pequenos problemas ou obstáculos. Vou mostrar para vocês, ok? Então tá aqui a citação do professor, para tu lembrar. É isso que significa ajustar os coeficientes. Consiste em ajustar o número total de átomos. Tá, mas e como é que eu faço isso? Olha, pode ser muito básico o que eu vou te mostrar agora, mas se vocês fizerem isso, vocês nunca vão errar. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês algo bem simples para tu enxergar. Deixa eu ver aqui, cadê o FET? Cadê o FET? FET está aqui. Pronto, tá ali o FET. Olha esse simulador que eu vou mostrar para ti, que é bem assim, básico, né? Mas ele é super bom assim para construir essa abstração ao enxergar equações químicas. Que é isso aqui, ó. Pronto. Pronto. Tá aí. Ó, vamos pegar uma reação um pouquinho melhor, que é uma reação que todo mundo deve saber. Essa reação vocês não podem ir para a prova sem saber. É o processo Haber-Bosch. Né? O Fritz Haber, que criou esse processo de fixação de nitrogênio do ar atmosférico, ele ganhou um prêmio Nobel por isso, porque ele salvou a população mundial da fome total, porque o solo não estava dando mais, digamos assim, comida suficiente para a demanda populacional que estava sendo vista na Europa naquela época. Só que esse mesmo cara que salvou o mundo da fome foi o mesmo cara que criou uma das mais letais armas tóxicas, digamos assim, químicas que existe, que é o gás cloro. Então ele ganhou em 2018 o prêmio Nobel e foi preso e executado no mesmo ano. Bizarro, né? Anjo ou demônio, exatamente, eis a questão. Mas tem que saber, pessoal, porque isso aqui caiu, eu falei no passado, vai cair processo Haber-Bosch. Porque houve uma grande descoberta na ciência, eles descobriram um outro mecanismo para fazer essa reação. Até então a gente usa o mesmo mecanismo de 1913, que foi esse mecanismo que ele desenvolveu. Ele ganhou o Nobel em 18, ok? Então, o que acontece? Amônia. Como eu faço amônia? Tem que saber. É nitrogênio, hidrogênio, amônia, dessa maneira. Tá, mas e aí? Como é que fica a receita? Então, olhem pelos átomos e nunca, jamais toquem na substância.
É isso que vocês vão ter. Se eu tiver, por exemplo, um nitrogênio e um hidrogênio, não sai reação. Por que não sai reação? Porque essa não é a proporção correta para que essa reação se desenvolva, digamos assim. Existe uma receita para fazer substâncias na química. Então, se eu reagir uma molécula de nitrogênio com uma de hidrogênio, eu vou ter leftovers aqui, que são as sobras, não é? Vou ter esse resíduo, essa sobra da reação. Eu não vou ter nada de amônia feito, porque essa não é a proporção correta. E aí entra naquele quesito que a gente estava conversando. Se eu tivesse, por exemplo, preste atenção, uma dezena de partículas com uma dezena de partículas, aí saía a reação. Tu viu só? Então essa é a grande diferença dos nossos saltos, do micro para o macro. Quando vocês leem valores quebrados na frente da reação, é porque são proporções macroscópicas. Tu tem quantidades muito grandes de partículas daquela substância descritas na reação. Então, nesse caso, eu estou convidando vocês a fazer comigo uma amoniazinha, mas apenas em partículas, né? Os menores números inteiros. Vamos fazer isso? Ó, se eu puser mais um nitrogênio, não vai dar muito certo também, vai ter sobra, não vai ter reação. Agora, se eu puser, opa, quanto é que tem de sobra agora na reação? Ó, os leftovers aqui, quanto é que tem? Nada. Sabe por que não tem nada? Porque eu acertei a proporção. A proporção é de 1 para 3, tá vendo? Tá, e como é que a gente acerta essa proporção? A partir de um método super primitivo, que é chamado de método das tentativas. Então são dois métodos que a gente tem. O primeiro método é o tentativas. Acho que ele dispensa, pessoal, apresentações. Porque o método das tentativas consiste em quê? Tentar. Sair loucamente tentando fazer os ajustes, tentando ajustar a equação da forma que bem entender, bem te convir e tal. Então isso é muito importante. Agora, tem alguma diretriz, assim, algo que eu devo seguir, assim, pelo menos para eu não partir do zero, não me perder muito? Tem uma regrinha que é empírica, assim, nós professores de química que inventamos, que é a regra do macho, tá? Tu pode escrever assim no cantinho, ó, macho. O que é o macho? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse é o macho, ok? Ó, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Queridos, esse é o macho, ok? Essa é uma ordem que também não é condicional, ou seja, todas dão certo com macho? Não. Tem várias questões, assim, ou equações que não obedecem a isso, que são bem plurais, assim, bem diversas. Né? Oi, Gustavo. Eu não sei se entendi. Uhum. Claro, fica à vontade. Pode perguntar. Ele não inclui na quantidade de partículas. Desculpa, querido, não te ouvi. Professor mesmo. Ele não... Na quantidade de partículas, sim. Ele não influi no NOx, isso sim. Ele não influencia no número de partículas que vai ter em cada molécula. Exatamente. Os coeficientes da frente, querido, ele indica quantidade de partículas que tu vai ter reagindo num processo. Por exemplo, Gustavo, nessa reação a gente precisa de uma molécula de N2, tá vendo? E uma molécula de N2 satisfaz ou consome 3 moléculas de hidrogênio, tá vendo? E quando isso acontece, olha o que se forma, 2 moléculas de amônia. Uma coisa que é interessante salientar, tu viu as sobras ali? Quanto é que sobra de nitrogênio? 0. Quanto é que sobra de hidrogênio? 0. Então tá vendo isso que tu tá enxergando aqui? Isso não existe mais. Uhum. Ah, entendi. Exatamente. São 2, tudo bem? Exatamente. Então, uma sugestão, depois da tua pergunta, foi muito pertinente, vocês sempre podem fazer, para não errar isso, vocês podem colocar um parênteses do lado da substância para tu lembrar que tu jamais pode ter a pretensão de tocar na substância. Nunca. Nunca toquem na substância. Tu só pode aumentar ou diminuir a sua quantidade, mas nunca vocês podem tocar na substância, porque isso pode gerar alguns equívocos bastante grandes. Vocês vão ver agora nas equações.
Eu propus para vocês ali alguns exemplos para vocês enxergarem, e antes disso eu queria mostrar para vocês uma outra que é um clássico, que é a, digamos assim, a base das combustões. Esse é o gás natural, que antigamente era chamado só de natural e não de cozinha. Só que hoje, como a gente usa mais na cozinha gás natural do que gás de cozinha, bem provável que as provas comecem a mudar e vocês também leiam ele como gás de cozinha. Tá? Engraçado isso. Mas assim, queridos, vamos lá. Essas são as moléculas. Vai ter reação de 1 para 1 ali? Não, ó, porque eu vou apagar aqui e vai ficar ruim de enxergar, né? Deixa eu apagar aqui a água oxigenada, ok? Pronto. Olha só, não pode ter reação de 1 para 1, porque os produtos esperados são gás carbônico e água. Tá, mas então como é que vai ficar a reação aqui? Bom, a reação vai precisar variar. Como é que a gente pode fazer essa dedução? Ali é muito fácil, tu tem o brinquedinho, tu gastou lá o teu dólar, sei lá eu, para comprar esse troço, fica te exibindo. Não, não é. É que ele é um simulador. Mas como é que na prova vocês poderiam fazer essa simulação? Seguindo o macho. Vou mostrar para ti aqui, ó. Vocês colocariam os componentes da reação, que são CH4 mais o O2, ok? E a própria prova vai fornecer para vocês os produtos CO2 mais água. Eles vão ser bem taxativos, tá, queridos? Quando eles pedem para fazer balanceamentos, eles querem só partículas. Eles não querem quantidades de matéria, ou seja, não querem mols, não querem, enfim, números fracionários, é sempre números inteiros, isso é importante. E essa questão começou a voltar a ser cobrada em provas, tanto que a URGS cobrou no passado, 2017. Vocês devem fazer assim, sempre circulem, como o Gustavo falou, foi muito importante a fala dele, sempre circulem os componentes. Tá aqui, eu vou circular o último componente, que é a água. Fechou, ok? Agora a gente vai ter que fazer a contabilidade de átomos. Qual vai ser o primeiro elemento que eu vou utilizar como referência para fazer esses ajustes? Porque ali eu posso ficar brincando, ó, eu posso pegar e começar a aumentar, diminuir e tal, e aumentar esse aqui, aí ver a reação. Aí fica fácil, mas aqui no quadro eu não tenho essa possibilidade. Como é que a gente faz? Comecem pelo macho. Primeiro é o carbono, sim ou não? Porque metal e não metal a gente não tem ali. Se eu tenho um carbono aqui, vou precisar de um aqui também. Então eu vou botar um carbono ali, eu vou escrever um aqui. Só que quando a gente coloca o número na frente, tu estás indicando a quantidade daquela partícula. Tu diz quantos CO2 tu tem na reação. Tipo o que tu vai ver no quadro agora ali, ó. Escrever 2 na frente, pessoal, é escrever isso aqui, ó. Tá vendo? 2 na frente é 2 CO2, ó, é 1, 2, isso é muito importante, por mais básico que seja, é legal que vocês vejam isso. E ó, apreendam essa imagem na cabecinha de vocês, que vai ajudar muito na prova. Bom, feito isso, eu tenho aqui mais um problema. Quem vai ser o próximo no ajuste? Hidrogênio. Tem 4 hidrogênios, preciso de 4 aqui. Então eu vou multiplicar por 2 aqui as águas. Fecharam os hidrogênios. Escrever 2 águas é escrever isso aqui, ó, 2H2O. Isso corresponde a 2 águas. E para finalizar, não vou obviamente importunar vocês com isso, sei que vocês sabem bastante, a gente vai finalizar com os oxigênios. 2 oxigênios aqui mais 2 oxigênios, totalizam quantos oxigênios? 4. Precisamos de 4 aqui, vocês só vão colocar 2. Fechou números inteiros, sim ou não? Então já vou te chamar a atenção para uma eventual questão desse ano. Eles vão te perguntar assim, qual é a soma dos mínimos múltiplos inteiros dessa reação? Múltiplo inteiro, olha, os mínimos coeficientes inteiros dessa reação, desculpa, tô com matemática na cabeça. Eles vão fazer essa perguntinha. Aí tu pensa, mas Igor, deve ser difícil, né? Vou ter que fazer Bhaskara, racionaliza. Não faz nada disso. É só somar, ó. 2 mais 1 dá 3, mais 1 dá 4, mais 2 dá 6. Então é isso que a URGS vai fazer. A URGS foi sacando esses tempos, perguntou qual é a soma dos coeficientes dos reagentes. Aí tinha que só somar esses dois. Então é bem fácil. E quer ver como se eu seguir essa reação, essa proporção, fica tudo ok? Olha só que massa. Ele tá te dando ali 1 metano para 2 oxigênios. Olha quanto é que tem de sobra ali, Gustavo. Viu? 0 de sobra. Tudo bem? Nada. Tudo virou produto. Pessoal, isso é muito importante, tá? Eu preciso que vocês compartilhem comigo dessa visão, ok? Olha só, quantos metanos eu tenho agora no final da reação? 0, vocês são demais.
Quantos oxigênios moleculares eu tenho no final da reação? 0, porque eles foram consumidos, sumidos, desaparecidos. Eles não estão mais aqui. Tudo bem? Eles se transformaram naquilo. Se eles estivessem, eles estariam aqui nas sobras. Não tem sobra. Tudo foi produzido. Tudo bem? Então isso é bem importante. Observem, é fácil de fazer essa relação. E a proporção vai seguir sempre a mesma. Se eu tivesse 2 metanos, precisaria de 4 oxigênios, formaria 2 gases carbônicos e 4 molequinhas de água. Certo? Oi, querido. Se tiver sobra, a reação não está balanceada. Exatamente. É isso aí. Então, basicamente, eles vão te pedir para balancear reações. Então, eu vou parar de falar e vou te propor aqui um exercício prático para vocês testarem os seus conhecimentos. São só 3 exemplos bem fáceis e um destes exemplos é justamente aquela questão, Giovana Caldeira, que tu me pediste para fazer, que eu quis trazer aqui no quadro, que é uma reação bem bonita, que é uma reação de produção de oxigênio nascente ou oxigênio atômico, que é um clássico na química. Oi, Vicky. A reação parcial, na verdade, ela é uma reação que, por exemplo, se a gente trabalhar com reação parcial em termoquímica, a reação parcial é a reação onde a oxidação não aconteceu por completo. Não necessariamente onde há sobra, mas onde não transformou no máximo estado oxidativo alguns átomos. Por exemplo, Ana, tu lembra da questão que tu comentaste sobre o Enem, dos eletrodos, que a Yasmin perguntou? Então, aquela questão, tu tinha um composto de carbono que não estava completamente oxidado, ele estava parcialmente oxidado. Então, a palavra parcial ela é usada aqui para falar de oxidações ou reduções. Tá? O que seria uma oxidação total? É quando o átomo chega no seu ápice de NOx. Tipo, como é que seria a oxidação total do nitrogênio? Ele saísse lá de nitrogênio qualquer para nitrogênio mais 5, que é o máximo que ele pode doar. Como seria a oxidação total do carbono? De 0 para mais 4. Agora, se ele vai até mais 2, ele não chegou no limite. Se ele vai até mais 3, não chegou no limite. Então, exatamente. Então, a palavra parcial ela é empregada mais para falar de oxidação e redução do que efetivamente para falar de atomicidade. Tudo bem? Bom, vamos tentar fazer então aqui. Não sei se vocês já estão fazendo. Vou fazer com vocês as questões, né? Para a gente poder resolver então estes exemplos bem básicos que vocês vão encontrar também nas questões dos temas. Eu vou começar com a primeira aqui, ó. E aí eu queria exercitar contigo as tentativas mesmo, porque o princípio de uma tentativa é tentar. E por mais bobinho que pareça ser, se tu pega uma prova e tu te tranca numa reação dessas, meu Deus, assim, a casa cai, né? Porque aquilo é uma coisa convicta, que tu tem segurança, né? Pô, isso eu sei, eu vou acertar brincando. Aí tu te atrapalha um pouquinho, tu fica nervoso. Minha sugestão, respira fundo, levanta a cabeça, deu. Agora abaixa e faz de novo. Porque o nome do método é tentativas. Por exemplo, vamos começar a tentativa aqui? Eu vou começar tentando. Que número eu coloco ali na frente? Quem é o primeiro elemento que eu vou balancear ali? Sódio, vocês são brilhantes. Então eu vou começar com sódio. Eu vou colocar 1. Ah, mas aqui tem 2 sódios. Genial. Então eu vou apagar esse 1 e vou colocar 2. 2. Pronto. Tá, e agora depois vem quem? Carbono. Tá, eu tenho 2 carbonos ali. Fechou, 2 carbonos, 2. Pronto, tô faceiro. Tá? Não, tá não. Viu que triste? Então tem que fazer com calma, tem que fazer devagarinho. E aí agora o que eu faço? Começo a maldizer o professor de química, aquele Thiago mau caráter, me iludiu, me entreguei, achei que fosse fácil, achei que acertar essa questão brincando, sentei na graxa. Não, calma, não seja tão drástico. Ó, vocês vão respirar fundo e fazer de novo. Então, uma sugestão que eu posso dar é, qual foi a substância que tu começou a olhar como referência? Sódio, esse foi o elemento, ok. Mas qual dos 2 sódios? Vocês pegaram sódio, vocês começaram aqui que nem eu, botaram 1, né? Aí tu viu, não, mas para aí. Aqui eu tenho sódio com maior atomicidade. Então, esta foi a substância que te referenciou. Foi o carbonato de sódio. Quando tu te trancou nela, quando tu começou a usar ela como referência, ela tem que ser sempre a tua referência. Normalmente a substância referência é de maior atomicidade. Então, eu vou te convidar agora para aumentar um pouquinho a quantidade de átomos dessa substância. Ah, tu fala umas coisas muito difíceis. Claro que não, vocês são brilhantes. Eu vou multiplicar por 2 aqui. Mas por que tu fez isso? Porque eu estou fadado a tentar. Então eu vou tentar. Se eu multiplicar por 2 ali, queridos, quantos sódios eu vou ter? 4. Vamos ver se vai dar certo agora. Vou pegar minha borrachinha aqui e vou botar 4.
4, fechou. 4, vamos ver se fecha. 4, beleza, a sorte tá ok. Tá, mas os carbonos? Calma. É tentativa. Tenta ver os carbonos. Quantos carbonos tem ali ao total? Tem 2 mais 1, 3, sim ou não? Tá, mas aí eu tô meio atrapalhado. Beleza, putz, e agora? Quantas substâncias tem carbono aqui? Oxigênio, desculpa, perdão. Só uma. Então olhem ela como referência, porque tu só pode extrair o oxigênio daqui. Ah, mas aí tu vai acabar transgredindo o macho. Não tem problema, não dá bola pro macho. O macho é só uma referência, assim, básica. Ele não é um or-concur, assim, algo dogmático. Não, longe disso. Ele é só para as mais bobinhas. Muitas vezes vocês vão ter que transgredir o macho. Não dá bola pro macho, pelo amor de Deus. Então, 2 vezes 3 vai dar... 2 vezes 3 vai dar quanto? 6 oxigênios, me desculpem. Então eu vou ter que multiplicar por 3 aqui. Tá, e agora os carbonos? Dá uma contadinha ali. Precisa? Não, tá balanceado, tá prontinho. Fechou? URGS 2010, essa foi a questão. Tá vendo? E a de baixo, como é que a gente faz? Ela é bem fácil também. Pá, vou tentar então seguir esse macho aí, né, que só bota enfurado. Vamos lá. Tem 2 ferros ali, depois ali tem 1 ferro, vamos começar pelo ferro. Então eu vou multiplicar por 2, deu ferro, 3 meios. Ai, querido, tu pode fazer isso? Pode, mas foi como a Fê comentou. Só se a questão te der indícios de que ela quer, por exemplo, quantidade de substância. Se eles quiserem os mínimos coeficientes inteiros, pelo amor de Deus, fracionário, jamais. Então não dá. Tá, mas o que eu faço agora? Ué, começa de novo. E como é que eu começo de novo? Como a gente fez. Bota um 2 aqui na frente. Ao botar um 2 ali na frente, tu vai ter 4 ferros e 6 oxigênios. Aí eu venho pra cá e coloco 4 ferros, assim, fechou. E os 6 oxigênios? Calma, 3 oxigênios aqui. Pronto. 3 vezes 2, 6. Tudo certo? Tudo bem? Me fiz entender? E agora uma equação que eu gostaria muito de falar para vocês. Eu vou postar um vídeo dela, assim, as pessoas fazendo ela. Eu não faço ela, porque uma vez eu fui fazendo no colégio, explodiu a criança. E foi lá no Leonardo até, foi na turma... Foi no ano de vocês, Cafrune? Foi, né? Foi no ano de vocês. Não era a tua turma do Cafrune? Ah, foi na de vocês, deu certo, né? Que bom. Enfim, então eu não faço mais experiência por questões físicas e legais também, praticamente, que eu quase explodi a criança, né? O Cafrune, que era o Gustavo Cafrune, até falou um daqui, talvez alguém conheça ele, de óculos, né? E aí ele ficou, a camisa dele parecia um queijo suíço, assim. Explodiu, explode, é violento, tem que ter cuidado, então eu vou mostrar no vídeo pra vocês que o vídeo é seguro, certo? A família pode mostrar pros parentes em casa. E essa reação, como a Giovana Caldeira comentou antes, é uma reação onde há formação de oxigênio nascente. Sempre que vocês lerem esse oxigênio, já ativa a memória. Oxigênio entre colchetes é o nascente. Perigoso, explode, fogo, desespero, gritaria, choradeira e problemas com os pais depois. Mas enfim, não é essa a questão. A questão é, tem esse oxigênio, já tem que ficar atento a ele. Ele explode. Essa é uma reação super comum e clássica, ok, pessoal, na química. Saúde. É a reação de produção do oxigênio nascente. Vamos olhar um pouquinho para essa reação. Eu começo por onde aqui? Posso entrar em desespero e tal? Não, respira fundo, vai devagar e vai tentando. O primeiro que vocês vão tentar ajustar ali vai ser o manganês, será? Sugeriu potássio, exatamente, vocês são brilhantes. Eu vou botar um 2 aqui no potássio, ó, aqui. Ao pôr um 2 ali na frente, a gente já consegue, né, ó, descobrir quantos manganeses eu vou ter. Quantos manganeses eu vou ter agora? 2, muito bem. Então eu vou precisar de 2 manganeses aqui. Eu vou botar um 2 aqui na frente. Fechou. Tá, e agora, para onde eu vou? Tem hidrogênios, tem sulfatos. É complicado, né? O que eu posso fazer ali? Quantos sulfatos vocês têm? Isso é importante. O que é o sulfato? Sulfato é o SO4. E aí vem uma sugestão, como a Ana falou. Se tem um sulfato aqui, um sulfato lá, deixa o sulfato fechadinho, deixa o SO4, não mexe nele. Segura. Contabiliza agora os hidrogênios. Quantos hidrogênios vocês têm aqui e aqui? 4. Quantos vocês têm que ter lá? 4. Então a gente vai multiplicar por 2 ali, sim ou não? 2 dessa maneira. Pronto, multipliquei por 2. Tá, e agora quantos oxigênios eu vou ter, queridos?
Não, sim. Quanto a isso, sim. Mas só nessa parte aqui, quantos oxigênios a gente vai ter? A gente vai ter 2. E aqui tem quantos? 2. Putz, e aquele outro lá, o que eu faço? Ali, não, ó, aqui, ó, quando eu multipliquei por 2 aqui, vamos contar os oxigênios. A gente vai ter 8 aqui, sim ou não? Tá. Mais 2 aqui dá quanto? 10. Então eu tenho 10 oxigênios. Quanto a gente tem aqui? Isso, mas é interessante. Isso que é engraçado. Eu queria dar essa sugestão. Quando tu olhou o sulfato aqui e o sulfato aqui, já era. Esqueçam o sulfato, porque todos esses oxigênios do sulfato, eles estão aqui. Então, já abstrai eles, né? Já diminui aqui para não ter tanto trabalho. Então, olhem só para os outros oxigênios. Ó. A gente vai ter 2 vezes 4 dá 8, mais 2 dá 10, sim ou não? Quantos vocês vão ter aqui agora? Vamos lá. 2 vezes aqui, 2 dá 4, sim ou não? Todo mundo concorda? 4 mais 2 dá quanto? Quantos faltam lá, então? 4. O que eu preciso fazer lá? Botar um 4, só isso. Viu só que fácil? Não é difícil. Tá, mas eu não entendi esse esquema de sulfato. Por que tu omitiu o sulfato? Essa é uma dica para equações muito grandes como esta. Quando vocês veem assim os fechadinhos, aqueles ânions compostos que nós conversamos já, sulfato, carbonato, fosfato, nitrato, já olha para eles. Se eles não mudarem, nem toca neles. Já faz assim, ó. Ó, nem tá aqui, não tá aqui, nem tá aqui, nem tá aqui. Ó. Esquece. Já para tu não te atrapalhar e diminuir o teu trabalho. Porque tem um aluno ali que vai tentar fazer a coisa ao pé da letra e vai levar um tempão tentando botar o oxigênio até ele conseguir desenvolver o aprendizado de que, mas é a mesma coisa.